Cumprimentamos nossos amados irmãos com muita alegria, com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos no vídeo extra, onde nós vamos tratar sobre a lição de número 12, Ética Cristã e Política. Hoje nós continuaremos a lição falando sobre a ética cristã e a política, onde nós estamos em um mundo totalmente bombardeado pelas forças do mal. Isto é real. Satanás tem sido o grande agente da tentação e também aquele que ele está atualmente no estado do mal. Satanás não morre. Então, os anjos que pecaram ficaram no estado do mal. Com isso, tenta os homens para pecar, morrer e eles virem para o estado do mal, irreversível. Então, Deus criou a morte como punição contra o pecado, porém, deu a garantia, se ele crer na obra salvífica das promessas, da qual culminou em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então, por que não anda bem o mundo? Principalmente o reino do mundo. Na verdade, a política. Nós que somos cristãos, nós estamos dentro do contexto do reino de Deus. O reino de Deus. Então, nós podemos ver que esse reino, ele é regido por Cristo. Então nós temos uma luta espiritual contra a maldade. Então nós temos a Igreja do Senhor, que trabalha lutando contra o mal, para que o mal não venha sobre a humanidade, porque a humanidade precisa de Deus, precisa conhecer a Deus. Se não conhecer a Deus, a humanidade vai fazer o bem, pensando que está fazendo o bem, na verdade está totalmente iludido e estão fazendo mal. Isto é, pelas forças demoníacas, satânicas, as dominações que governam este mundo. É muito triste, irmãos, porque Satanás está por trás de todo o reino da terra. Somente a Igreja do Senhor, que é lavada e remida pelo sangue do Cordeiro, tem sido profeta. E Deus tem dado misericórdia e a Igreja tem suportado esses ataques e ela não tem morrido. Na verdade, sempre quando se levanta um profeta de Deus, o diabo o intenta para matar. Quando o profeta de Deus aparece e aponta o dedo onde está o erro, seja na política, nos governantes, como aconteceu com João Batista, que apontou o pecado de Herodes, e ali Herodes mandou tirar a cabeça de João Batista. Vocês veem que também no momento do final da história, Deus vai mandar duas testemunhas, aonde enfrentarão o anticristo e o seu governo, apontarão o dedo mostrando os seus pecados, e ali o anticristo mandará matar as duas testemunhas. Nós estamos no tempo do fim e que estamos em uma perseguição, onde Satanás, ele persegue de uma forma externa e de uma forma interna. Na forma externa, Satanás sempre perde porque a igreja cresce de uma forma extraordinária. Seja as denominações cristãs, por exemplo, a Batista, até mesmo a denominação IURD, Igreja Universal do Reino de Deus, tem sido atacada por causa da sua ênfase no dinheiro. E assim vai a corrupção dos pastores. O diabo sempre tem atacado as denominações evangélicas. Com isso, quando está externa o ataque de Satanás, as igrejas sempre aumentam, nunca se acaba. Mas quando o ataque é interno,
onde Satanás coloca irmão contra irmão dentro da igreja, esta igreja não pode subsistir. Então, meus amados irmãos, como esperado, nós vamos falar agora sobre a liderança de José e também os seus sucessores. Na verdade, José não deixou nenhum sucessor, como também Saul. E por quê, irmãos? Não foi por falta do povo multiplicar. Não, Deus deu oportunidade do governo de José ser bem sucedido para gerações futuras. Mas houve um governador, um rei, um herói, ou seja, houve um rei na história de Israel que se levantou e não conhecera José. Então este faraó não conhecera José. Agora, por que este governante não conhecera José? Deus deu a oportunidade do povo se apresentar. Como? Através dos irmãos de José, através das gerações de José. Isto é, José tinha que deixar um sucessor. Esta é a verdade. Oportunidade Deus deu. Por quê? Porque o povo foi fecundo no Egito. O povo se multiplicou no Egito. O povo geraram pessoas no Egito. Isto é, até mesmo o faraó ficou com ciúme de tamanha fecundação que Deus havia multiplicado o povo no Egito. Então vocês observam, meus irmãos, que a oportunidade Deus deu. Então Deus deu a oportunidade, que foram 3. Primeira, com José. Segundo, com seus irmãos. Terceiro, com a geração desses irmãos. Então, a primeira falhou, a segunda falhou e a terceira falhou. Onde está o sucessor? O sucessor não nasce com discipulado. O sucessor sempre nasce quando alguém está no pé de alguém, quando alguém está dormindo na tenda do líder. Então, aquele que dorme à frente da porta do líder, como aconteceu com o sucessor de Moisés, certo? Então, ele dormia na porta da tenda de Moisés. Então, nós podemos ver aqui logo de imediato. Veja que o Josué foi o sucessor de Moisés, mas ele não saía da porta da tenda da congregação, da tenda de Moisés. Então, Elias também deixou um sucessor, que foi exatamente o Eliseu. E Eliseu disse: não te deixarei enquanto. Então nós podemos ver, meus amados irmãos, que oportunidade tiveram, mas morreu José, morreu seus irmãos e morreu toda aquela geração e não deixaram um sucesso, sucessor, sucesso. Então, não deixaram um sucessor. O que adianta dizer que a minha igreja tem 7.000 membros, mas não tem um José, não tem um dos meus irmãos, e não tem um da minha igreja que se levante na geração futura para ser o sucessor? Com isso eu estou mostrando, meus irmãos, é que dentro da política, todos esperam um homem que venha suceder aquele político, aquele novo rei, que não conheceram José. Então, esse político que não conhecera José, que não conhece a igreja, e a igreja está dentro de uma geração esperando que um sucessor, um rei, um governante, um político venha, no mínimo, nós esperamos que ele venha liderar uma nação e que tenha
no mínimo, nós esperamos que ele seja uma pessoa que tenha comunhão. Nós esperamos que a pessoa que venha dirigir a nação, cujo Deus é o Senhor, ele tenha comunhão. Então ele possa ter um exemplo da videira. Se não tiver, ele pode ter o exemplo da figueira. E se não conseguir, ele pode ter o exemplo da oliveira. Oliveira. Eu estou dizendo, irmãos, que aquele que vai liderar a nação, ele precisa da comunhão do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu estou mostrando que, enquanto o líder, o governo, o político não tem comunhão com Deus, o que resta para ele, o espinheiro. É triste, mas é real. Aquele que produz espinhos e cardos, só resta o governo de Satanás. É este governo que entrou no mundo depois do pecado, que a Bíblia diz que veio a criar cardos e espinhos. Este é o governo que combate contra a videira, que trata da comunhão da mesa do Senhor. Esse combate contra a figueira, que trata da fertilidade, certo? Que vem através do alargamento de membros na própria igreja do Senhor. E esse combate contra a oliveira, que é o Espírito Santo trazendo a unção. Então, enquanto o líder, o governo, não tem comunhão com Deus, é triste o estado. Ele não serve para ser videira, muito menos para ser figueira, e nem oliveira. Ele só pode ser o espinheiro, que é tipo de um governo satânico que está sobre a humanidade, ou sobre aquele governo. Então, é uma representatividade do governo de Satanás. Quando o anticristo vier, ele usará o espinheiro e irá contra tudo que é oliveira, figueira e videira, porque a representatividade do governo de Satanás é o espinho, os cardos, representando a dor, a enfermidade, a morte, o pecado na humanidade. Então, meus queridos amados irmãos, nós podemos ver que José foi um líder, governo lá no Egito, mas a falta do seu sucesso também podemos ver que quando ele estava governando o Egito, o seu pai estava na terra de Gósen. Agora, veja se houve comunhão de José com o pai. Irmãos, a triste notícia: todo governante tem tempo de visitar os seus pais, mas José parece que não tinha tempo, porque nós vamos ver em Gênesis 48, versículo 1, estamos falando de José, governador, político, certo? Governo político. Mas o pai dele ficou doente. E cadê José para visitar o pai? Então nós podemos ver isso aqui, e no versículo 11, o pai dele estava muito doente, e ele até afirmou que pensava que não ia mais ver José. Triste notícia. Então, nós temos o outro lado da vida de José, negativo. E os irmãos dele, que ele deixou na prisão 3 dias. José foi um governador, foi escolhido. Mas por que José não deixou sucessor? Tem pessoas que acham que
Tudo que acontece com o pai tem que acontecer com o filho. Será que o novo sucessor vai ter que passar pelo calabouço, ser vendido, passado por Potifar e ir para as masmorras? Não, irmãos. Os filhos não precisam passar pelo que o pai passou. Isso seria voltar atrás na história. Isso seria atrasar o projeto de Deus. Então, nós podemos ver, meus irmãos, que esta busca de José com o pai houve um fracasso. Então, a igreja só é vitoriosa quando ela busca o pai. A igreja está preocupada, os líderes, na verdade, não é a igreja, com a sua própria denominação. Estão preocupados em não perder o seu ganho, o seu dinheiro, infelizmente. Então nós podemos ver, meus irmãos, que José, ele pensava que ninguém poderia ser o governante se não passar por tudo que ele passou. Mas Deus trabalha do jeito de Deus, dele mesmo. Com isso eu quero dizer o seguinte: não precisa o sucessor passar pelo que o seu líder já passou. Então Deus vai mostrar que é Deus na história e vai pegar um lá na frente, sem passar por Potifar, por calabouço, sem passar pela escravidão. E assim, quando nasce de bebê, já lança direto no palácio de Faraó. E ainda mais, ele vai crescer e vai ser chamado filha da filha de Faraó. Mas quando ele já estiver grande, ele vai resolver a não querer ser o príncipe do Egito. Mas José não rejeitou. Mas esse Moisés, meu irmão, isso aqui é uma palavra profética. O pastor não foi chamado para ser político. Moisés foi chamado para ser pastor. E quando ele descobriu o chamado, ele abandonou a carreira de príncipe do Egito. José não. Com isso, os pastores estão iludidos, porque aquele que milita na obra de Deus não se embaraça com nada desta vida. Não se embaraça. O chamado para o pastorado é específico. E Moisés decidiu não ser príncipe. Ele rejeitou ser chamado filha da filha de Faraó quando já era grande. Glória a Deus. Então, meus amados, Deus coloca Moisés sem passar pelos ismaelitas. Ele põe logo de bebê, porque Deus é Deus. Então, vejamos, quando Deus quer fazer uma grande obra, Ele sempre vai usar uma arca. Deus sempre vai usar uma arca para salvar, e vai depender de quem Ele vai salvar. Ele pode usar uma arca pequena, como aconteceu com Moisés, certo? Ele vai usar uma arca grande, como aconteceu com Noé e a família, mais os animais. E ele vai fazer uma arca de 1,5 metro para ele salvar um galho que floresceu, a vara de Arão, e também um pote de maná e as 2 tábuas da lei. Ele faz só de 1,5 metro que já basta. Então Deus sempre trabalha fazendo uma arca para salvar alguém ou algo. Com isso nós terminamos esta nossa aula mostrando o seguinte: o governo, o fracasso e o juízo. Veja como é interessante. Governo, fracasso
e o juízo. Governo de Adão. Fracasso, pecado. Juízo, a morte. Governo já no pecado, de Caim. Fracasso, desobediência. Nós podemos ver que houve aquela maldade, da qual veio o juízo, o dilúvio. Então, outra coisa, Noé. O governo de Noé, nós temos aqui a Torre de Babel como fracasso, desobediência. Então, e o juízo, a confusão das línguas. Outro aqui, Israel fracassou, violando as leis. Qual foi o juízo? Foi a diáspora, ou seja, a dispersão, escravidão. Nós temos outro aqui, o governo da graça. Aí tem a desobediência, a apostasia, o juízo, grande tribulação. Por fim, nós temos governo milenial, do milênio, aonde nós vamos ter no final do milênio o fracasso, última rebelião e o juízo, grande trono branco. Então, sempre vai ter o governo, o fracasso e o juízo. Então nós mostramos aqui que Deus sempre governa sobre a história dos homens, trazendo o seu governo. Se houver fracasso, entra no juízo. Não tem como escapar. Deus abençoe a você, a sua família, e que nesta próxima aula de domingo você seja uma bênção para todos aí com seus alunos. Amém. Deus abençoe.